Quando as pessoas pensam em Granada, uma palavra vem à mente: Alhambra. E sim, ela é tão mágica quanto você ouviu falar. Mas a questão é a seguinte: Granada é muito mais do que um único monumento. Se você vier apenas para conhecer a Alhambra, sua experiência em Granada vai ser estranha. Você só vai ter conhecido uma pequena parte de um destino incrível. Este vídeo vai levar você por pontos turísticos famosos e lugares dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Exploraremos detalhadamente as atrações imperdíveis de Granada. Discutiremos o flamenco na cidade, falaremos sobre alguns ingressos combinados, mostraremos quanto tempo ficar em Granada e quando visitar a cidade, veremos como chegar a Granada e como se locomover e terminaremos com dois tópicos: comida e bebida e hospedagem em Granada. Vamos lá! Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, bem-vindo ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita com a ajuda dos nossos guias de viagem. Vamos dar uma olhada no mapa para ter uma ideia básica de onde estão as coisas em Granada. Muitos dos lugares que você deve conhecer na cidade estão localizados em 3 áreas: o centro histórico, que é a parte mais plana da cidade, o morro, onde fica a Alhambra, e o morro onde você encontrará o bairro do Albaicín. Vamos começar com a lista de lugares imperdíveis em ordem alfabética. Nossa primeira parada é também uma das mais remotas desta lista. Para chegar até ela, você seguirá o cênico Rio Dajo, que sai do centro de Granada em direção ao distrito de Sacromonte e além. Empoleirada em uma colina com vistas deslumbrantes, a Abadia de Sacromonte é um complexo do século XVII que hoje abriga uma igreja paroquial, um museu, um seminário e uma residência para cônegos. O pequeno museu, inaugurado em 2010, exibe arte religiosa dos séculos XVI e XVII, criada por artistas que viveram e trabalharam na cidade. Dentro da igreja da abadia, você encontrará tesouros artísticos, como tetos de madeira finamente esculpidos, um impressionante retábulo na capela principal e uma imagem da Virgem de Sacromonte. O destaque para muitos são as Santas Cuevas, ou cavernas sagradas. Capelas esculpidas na rocha, onde as relíquias dos primeiros mártires cristãos são veneradas. A entrada às cuevas faz parte da visita e oferece uma visão única das tradições religiosas de Granada. Para chegar à abadia é preciso um pouco de planejamento. O micro-ônibus C34 que sai da Plaza Nueva o deixará nas proximidades. Só não se esqueça de perguntar ao motorista onde descer, pois o ônibus não vai até a porta. A abadia fica aberta diariamente, com horários diferentes no verão e no inverno. Consulte o site oficial para saber os horários atuais. A entrada é paga e no primeiro comentário abaixo do vídeo você encontrará links para todas as atrações que mencionamos. A abadia forma parte do ingresso chamado Granada Cristiana, sobre o qual falaremos mais para frente. O ingresso inclui um audioguia online em vários idiomas, inclusive o português. Recomendamos a Abadia de Sacromonte para quem for passar vários dias em Granada e estiver ansioso para explorar todos os cantos da cidade. Mesmo que você decida não entrar, a caminhada oferece belas vistas da Alhambra. Em seguida, voltaremos no tempo e no coração de Granada para um lugar que nenhum visitante deve deixar de conhecer. O Albaicín, que você pode ver também escrito com outras 2 grafias, é uma das partes mais antigas de Granada. Foi o bairro muçulmano original da cidade e ainda parece diferente de qualquer outro bairro. Na época do domínio muçulmano, o Albaicín abrigava cerca de 40.000 pessoas e 30 mesquitas. Depois que os reis católicos conquistaram Granada, a população muçulmana da cidade foi realocada para aqui. Mais tarde, com a expulsão dos muçulmanos da Espanha, as mesquitas foram convertidas em igrejas.
Em 1994, o bairro foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, reconhecido por sua rica mistura de arquitetura árabe e casas tradicionais andaluzas. O Albaicín ainda preserva o layout urbano do período Nazarí. Lembre bem desse nome porque vai aparecer muitas vezes durante o vídeo. Os nazaríes, ou Naséridas em português, foram a última dinastia muçulmana a governar Granada. É um labirinto de ruas íngremes e estreitas que descem ou sobem em direção ao rio Dajo. Quando você for explorar o bairro, conte com estar sempre subindo ou descendo, descobrindo cantos escondidos e pontos de vista encantadores ao longo do caminho. Uma característica única do bairro é seu sistema histórico de circulação da água, composto por aljibes, cisternas antigas que coletavam e armazenavam água. Notavelmente, muitas delas ainda estão em uso atualmente. Mais adiante no vídeo, abordaremos vários dos principais destaques do bairro do Albaicín, mas por enquanto, vamos dar uma olhada rápida em alguns pontos que valem sua atenção. Começamos com a Carrera del Dajo, uma rua pitoresca que acompanha o rio Dajo enquanto ele flui lentamente pela parte baixa do bairro, bem aos pés da Alhambra. Perto do rio estão os restos do Maristán, o primeiro hospital de Granada durante a era muçulmana e mais tarde a Casa da Moeda da cidade. A entrada ao Maristán é paga. E embora não tenha sobrado muito da estrutura original, o local inclui painéis informativos que explicam seu papel histórico. Ao lado do Maristán, a Casa de Zafra abriga o Centro de Interpretação do Albaicín. Se você quiser se aprofundar na história e cultura do bairro, vale a pena pagar a entrada. Mais adiante, na Carrera del Dajo, a rua se alarga e se torna o Paseo de los Tristes, um dos pontos mais pitorescos da cidade, emoldurado pela Alhambra que se ergue acima. Logo após o passeio, você encontrará o Palácio de los Córdoba, um edifício da era renascentista que hoje abriga os arquivos históricos de Granada. É um local popular para casamentos e os jardins e o interior são de livre acesso. Ao continuar seu passeio pelo Albaicín, você vai atravessar pelo Arco de las Pesas, um portão defensivo que antigamente ligava o Albaicín à antiga Alcazaba Kadima. Sua passagem em forma de cotovelo é típica da arquitetura militar muçulmana, projetada para retardar os atacantes e ajudar na defesa. Na extremidade do bairro mais próxima do centro da cidade está a igreja de San Miguel Bajo. A poucos passos de distância está o Mirador de la Lona, que oferece uma vista do centro de Granada. O Albaicín é imperdível e você poderia facilmente passar um dia inteiro explorando suas ruas. E não se preocupe, mostraremos muito mais sobre esse bairro icônico mais adiante no vídeo. Mas por enquanto, vamos para o centro da cidade fazer algumas compras. A Alcacería de Granada é uma pequena área no centro da cidade que já fez parte do antigo Zoco, o Zouk árabe, onde eram comercializados seda e artigos de luxo. Localizada a poucos passos da catedral e da Praça Bib Rambla, esse estreito labirinto de ruas está agora repleto de lojas de lembrancinhas e lojas que vendem artesanato tradicional, embora muitos itens hoje sejam importados e produzidos em massa. A Alcacería foi fundada no século XIV, perto da Grande Mesquita de Granada, em uma localização privilegiada para o comércio. Além da seda, os comerciantes vendiam prata, roupas e outros produtos finos. Porém, no século XVIII, com o declínio da produção da seda, o mercado perdeu gradualmente sua antiga importância. Embora muitos dos produtos vendidos atualmente sejam voltados para o turista, os arcos e as fachadas
ainda exibem elementos distintos da arquitetura muçulmana. O acesso é gratuito e, como fica bem no coração da cidade, é provável que você passe por ele em algum momento da sua estadia. E agora é hora de falar do monumento que atrai milhões de pessoas a Granada. A magnífica Alhambra é um lugar tão especial que merece e terá seu próprio vídeo aqui no canal. Já estamos trabalhando em um guia completo que abordará tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo a sua visita, desde uma descrição das diferentes partes que formam o monumento até os ingressos e horários e o que ver no interior. Assim que ele estiver pronto, você encontrará o link no primeiro comentário abaixo deste vídeo. A boa notícia é que não vai demorar muito. Vamos agora para outro local que também é testemunha do passado muçulmano de Granada. É um lugar pequeno, muitas vezes esquecido, mas muito bonito. Escondido em um prédio discreto na Carrera del Darro, na parte baixa do Albaicín, você encontrará El Bañuelo, os restos notavelmente bem preservados de um hammam, o banho público do século XI. Construído durante o governo da dinastia Siri, é um dos mais antigos monumentos sobreviventes da Granada muçulmana. Em seu auge, Granada tinha 21 banhos públicos espalhados pela cidade. El Bañuelo é um sobrevivente raro, poupado da destruição generalizada do patrimônio cultural islâmico que se seguiu à conquista da cidade pelos reis católicos. Incrivelmente, os banhos permaneceram em uso por muitas décadas depois da conquista e só foram fechados no final do século XVI pelo rei Felipe II, que os considerou lugares imorais e de pecado. Declarado Monumento Nacional em 1918, El Bañuelo é considerado o balneário muçulmano mais bem preservado da Espanha. Suas salas são cobertas por abóbadas de tijolos perfuradas com claraboias em forma de estrela, que criam belos padrões de luz e sombra, dando aos visitantes um vislumbre do ambiente pacífico que esses espaços ofereciam no passado. Você encontrará o Bañuelo apenas a 5 minutos de caminhada da Plaça Nueva. Ele fica aberto diariamente, mas com horários que mudam dependendo da época do ano. Para visitá-lo, você precisará de um ingresso combinado que também dá acesso a 3 outros monumentos. Explicaremos como isso funciona mais adiante no vídeo. Aos domingos, a visita é gratuita. O Bañuelo é uma parada rápida, mas altamente recomendável se você estiver explorando o Albaicín. E agora estamos indo para um tipo muito diferente de monumento, um templo católico que pode não ser famoso entre os turistas, mas tem grande importância para os habitantes de Granada. Vamos agora para a Granada cristã, para visitar um lugar muito querido dos granadinos, a Basílica de Nuestra Senhora de las Angustias, onde a Santa Padroeira de Granada é venerada. A basílica tem suas raízes em uma pequena capela do século XVI, mas a estrutura que vemos hoje foi concluída em 1671. Sua fachada barroca, ladeada por 2 torres quadradas, confere ao edifício uma presença imponente. No lado direito, você encontrará um pequeno pátio retangular, um local tranquilo que o leva à sacristia e de lá ao espaço principal da igreja. Vale a pena entrar por aqui no templo. No interior, a basílica tem uma única nave com 4 capelas laterais de cada lado, todas ricamente decoradas. O interior é elegante e acolhedor. No coração da igreja, no altar principal, está a imagem da Virgem de las Angustias, o símbolo espiritual da cidade. Todos os anos, no dia 15 de setembro, Granada a homenageia com uma procissão emocionante e uma oferenda de flores, um momento de profunda devoção local. Você encontrará a basílica no bairro do Realejo, ao sul do centro da cidade.
É fácil chegar a pé ou com as linhas de ônibus 4 ou 33. A entrada é gratuita e a Basílica fica aberta durante a semana com horários variados dependendo da estação. Recomendamos a visita para quem tiver um pouco mais de tempo em Granada, especialmente para quem gosta de explorar lugares com forte identidade local e significado espiritual, e que aprecie encantos tranquilos e de beleza excepcional. E agora vamos pular de basílica em basílica para um espaço igualmente relevante para os habitantes de Granada. A Ordem Hospitaleira de São João de Deus, fundada em Granada, encomendou a construção de uma igreja para abrigar os restos mortais do seu fundador, São João de Deus, San Juan de Dios em espanhol. As obras começaram em 1737 e foram concluídas em 1759. O resultado é uma das igrejas barrocas mais notáveis da Espanha. Sua elegante fachada, ladeada por duas torres, dá o tom da visita. O percurso começa na sacristia e leva ao espetacular interior da basílica. As abóbadas e a cúpula, ricamente pintadas a óleo com cenas bíblicas, coroam um espaço que impressiona pela beleza. Com uma única nave e capelas laterais, toda a igreja está decorada com ouro, desde as paredes e as colunas até o altar, criando uma atmosfera de grandeza e devoção. Atrás do altar principal, um arco se abre para o camarim, uma pequena capela que guarda as relíquias do santo. Coberto de ouro cintilante, o camarim causa uma impressão duradoura. Os restos mortais de São João de Deus repousam em uma urna de prata ornamentada. Para ir um pouco além, os visitantes podem usar óculos de realidade virtual para explorar a basílica de uma perspectiva única. A Basílica de San Juan de Dios está localizada no centro da cidade, a apenas 10 minutos a pé da catedral. Ela fica aberta todos os dias da semana e a entrada é paga. Seja você um entusiasta da arte ou alguém com uma devoção pessoal ao santo, vale a pena visitar essa deslumbrante joia barroca. Agora estamos mudando de vibe do silêncio sagrado para algo muito mais aromático. É hora de tomar uma xícara de chá no coração do Albaicín. Estamos de volta ao Albaicín e desta vez ele tem cheiro de menta e canela. Bem-vindo à La Calle de las Teterías, a famosa rua de casas de chá de Granada. O nome verdadeiro da rua é Calle Calderería Nueva, uma referência ao seu passado quando os metalúrgicos e os reparadores de caldeirões, caldeireiros, enchiam a área com os sons dos martelos e do comércio. Hoje, tudo gira em torno de lâmpadas marroquinas, tecidos coloridos e xícaras de chá fumegantes. Essa rua estreita e animada é uma das mais turísticas de Granada, e por um bom motivo. Seus prédios antigos ainda preservam características arquitetônicas tradicionais. Ao subir ou descer, dependendo da sua direção, você passará por lojas que vendem roupas, artesanato e decoração importados do Marrocos. O clima tem um pouco de souk marroquino. E é claro, você verá teterias, muitas delas. A maioria muito parecida uma com a outra, com interiores ricamente decorados, iluminação suave e um longo cardápio de chás de ervas e especiarias. Geralmente paramos na teteria Alfaguara. A parte externa poderia estar um pouco melhor mantida, mas ao entrar, você se vê cercado por cores quentes e padrões intrincados. Um ótimo lugar para descansar. A Calle de las Teterías também é uma das principais rotas de pedestres entre o Albaicín e o centro da cidade. Portanto, é bem provável que, quer esteja procurando chá ou não, você acabe chegando aqui em algum momento. A seguir, vamos mudar do chá para as tumbas e o local de descanso final dos próprios reis católicos. A Capilla Real, a Capela Real de Granada, é um dos monumentos funerários mais importantes da Espanha, o local de descanso final dos reis católicos. Em 1504, os monarcas encomendaram a capela para abrigar os seus restos mortais, embora ambos tenham morrido antes da sua conclusão.
Seus corpos permaneceram na Alhambra até que seu neto, o imperador Carlos V, ordenou a sua transferência para a capela recém-construída em 1521. O portal externo da capela é um exemplo impressionante do estilo plateresco, uma forma ricamente decorativa da arquitetura gótica tardia. Dentro da Catedral de Granada você pode encontrar a entrada principal da Capela Real, embora atualmente não seja usada para acessar a capela. O projeto seguiu de perto os desejos da Rainha Isabel, expressos em seu testamento. Construída no estilo gótico tardio, a capela combina elegância e solenidade. No interior, um magnífico mausoléu esculpido em mármore de Carrara, em Gênova, abriga os monarcas. Ao lado deles estão os túmulos da sua filha, Juana I, conhecida como Juana la Louca, Joana a Louca, e de seu marido Felipe I, conhecido como Felipe el Hermoso, Felipe o Belo. Ao lado dessas figuras reais está o infante Miguel de la Paz de Portugal, seu neto que morreu na infância. O acesso à capela é feito pela Lonja de Mercaderes, o prédio anexo a ela. Ela está aberta todos os dias com entrada paga. O ingresso inclui um audioguia online em vários idiomas, inclusive português. A Capilla Real faz parte do ingresso combinado Granada Cristiana, que explicaremos mais adiante no vídeo. Ao contrário de qualquer outro monumento em Granada, fotografias e vídeos são estritamente proibidos dentro da capela. Embora não entendamos muito bem essa política, nós a respeitamos. As imagens que compartilhamos são provenientes de materiais publicitários oficiais. Para os interessados na história espanhola, a Capilla Real é uma visita essencial. Em seguida, deixamos para trás a grandeza tranquila da capela para apreciar a beleza fresca dos jardins ao ar livre de Granada. Não muito longe das poderosas muralhas da Alhambra, na mesma colina, você encontrará um dos segredos mais bem guardados de Granada, o Carmen de los Mártires. O nome pode ser enganoso. Em Granada, um Carmen geralmente se refere a uma casa tradicional com um jardim e uma horta ao lado. Mas esse Carmen aqui é muito mais grandioso. Espalhado por 6 hectares, oferece uma combinação única de jardins históricos, vistas panorâmicas e uma elegância tranquila que contrasta lindamente com a agitação da Alhambra nas proximidades. As origens do local estão repletas de história. Durante os últimos anos do domínio muçulmano, esse era o local onde os prisioneiros cristãos eram mantidos. Um campo de masmorras e sofrimento. Após a Reconquista, o local ficou conhecido como Campo de los Mártires. O palácio e os jardins atuais datam do século XIX e desde essa data o local se tornou um espaço sereno para contemplação, poesia e beleza. O palácio é usado somente para eventos culturais e recepções oficiais e é um dos favoritos para celebrações de casamento, graças ao seu cenário de sonho. Mas há uns jardins que realmente cativam. Um jardim barroco francês com um lago, um jardim espanhol, um jardim inglês, um jardim de palmeiras, um jardim romântico e um pátio em estilo nazarí, construído no século XX, ecoando a essência do design dos jardins muçulmanos. Ao passear, você encontrará a Rota dos Poetas, com versos de escritores icônicos como San Juan de la Cruz e Federico García Lorca, ambos profundamente ligados a Granada. Para chegar lá, pegue as linhas de ônibus C30 ou C32 em direção à Alhambra e desça na parada do Auditório Manuel de Falla. Os jardins estão abertos diariamente, mas os horários mudam. A entrada é gratuita. Se você gosta de espaços tranquilos e ao ar livre, com vistas deslumbrantes de Granada, o Carmen de los Mártires é uma parada inesquecível e o complemento perfeito para uma visita à Alhambra. E agora, de um lugar imperdível para outro, continuamos nossa jornada pelos lugares mais extraordinários de Granada. Não se deixe enganar pelo exterior modesto.
Por trás de sua fachada tranquila, a Cartuja de Granada, também conhecida como Monastério de Nuestra Senhora de la Asunción, esconde um dos tesouros barrocos mais surpreendentes da Espanha. A construção começou em 1516 e, embora tenha se estendido por 3 séculos, o mosteiro nunca foi totalmente concluído. O claustro, por exemplo, foi demolido no século XIX. Ainda assim, o que restou ganhou status de proteção como um monumento tombado e com razão. Sua visita começa com um pátio, cujo piso é decorado com pedras no estilo típico de Granada, que leva ao coração do mosteiro. Uma vez lá dentro, você encontrará um claustro e uma sequência de espaços que lentamente se acumulam até o clímax da visita. O refeitório, onde os monges carturros faziam suas refeições, tem um formato retangular sóbrio. A sala do capítulo, a seção mais antiga do mosteiro, oferece uma visão dos primeiros estágios da sua construção. Depois vem a igreja e prepare-se, pois ela é de tirar o fôlego. Uma única nave dividida em 4 seções distintas revela uma exibição de pinturas, esculturas, retábulos e trabalhos em madeira dourada tão intrincados e ricamente decorados que causam uma profunda impressão. Logo atrás do opulento retábulo principal, você encontrará um tabernáculo impressionante, encimado por uma cúpula coberta por afrescos que parece levar o espaço a outra dimensão. E, no entanto, o melhor ainda está por vir. A sacristia da Cartuja é a joia da coroa. Se ela merece ou não o título de sacristia mais bonita do mundo, é algo que pode ser debatido, mas depois de entrar nela, talvez seja difícil discordar. É um templo dentro de um templo, onde cada superfície, mármore, madeira esculpida, afrescos, estuque, está artisticamente composta. O piso com padrão romboide, os volumes dramáticos, o jogo de luz e sombra, tudo contribui para uma experiência imersiva de grandeza espiritual e artística. É um daqueles lugares que não apenas impressiona, ele emociona você. A Cartuja não está localizada no centro da cidade. Fica perto do campus principal da Universidade de Granada e pode ser acessada facilmente pela linha de ônibus 8. Ela fica aberta diariamente, com entrada paga, e seu ingresso inclui um audioguia online disponível em vários idiomas, inclusive português. A Cartuja nem sempre faz parte das principais listas de lugares para ver em Granada, mas estamos aqui para mudar isso. É uma parada essencial para qualquer pessoa que aprecie arquitetura, arte ou simplesmente uma beleza de cair o queixo. Não perca! Em seguida, retornamos ao Albaicín para explorar 2 edifícios que incorporam perfeitamente a fusão das tradições muçulmanas e cristãs em Granada. Escondida em uma encosta do Albaicín, encontra-se uma parte notável do passado multifacetado de Granada, a Casa del Chapís. Na realidade, trata-se de um par de casas mouriscas do século XIV que pertenceram a 2 muçulmanos de Granada que se converteram ao cristianismo após a Reconquista. Mas a história sofreu uma reviravolta. Após uma revolta em 1571, os 2 homens foram acusados de participar do protesto e suas propriedades foram confiscadas pela coroa. As casas passaram então por séculos de negligência. No início do século XX, elas estavam abandonadas, ecos de uma era passada que se desintegravam lentamente. Felizmente, em 1919, o local foi declarado Monumento Nacional e logo depois o governo espanhol realizou obras de restauração. Desde 1932, o complexo tem servido como sede da Escola de Estudos Árabes. Embora a história seja interessante, o que realmente encanta a maioria dos visitantes hoje são os jardins. Localizados na parte de trás da casa, esses espaços tranquilos e íntimos oferecem vistas esplêndidas da Alhambra, emolduradas por uma vegetação exuberante. É um lugar onde o tempo parece desacelerar
convidando à reflexão. Localizada no Albaicín, os ônibus C31, C32 e C34 contam com um ponto quase na porta. A Casa del Chapis fica aberta diariamente com entrada paga, exceto aos domingos, quando a entrada é gratuita. Recomendamos visitar a Casa del Chapis, especialmente se você passar mais de 2 dias em Granada. Pode não ser uma das visitas obrigatórias mais importantes, mas para os interessados no legado muçulmano é uma parada bonita e significativa. A seguir, visitaremos outra casa pertencente a moriscos. Escondida no tranquilo bairro de Achares, cujo nome significa de boa saúde, devido ao clima favorável da área, no Albaicín está a Casa Horno de Ouro, outro belo exemplo de uma casa morisca que mistura 2 mundos arquitetônicos. Construída no final do século XV e modificada no século XVI com a adição de um segundo andar, essa casa reflete a delicada transição da Granada islâmica para a cristã. Como muitas casas tradicionais do Albaicín, apresenta uma fachada humilde, quase como se tentasse esconder a harmonia e a beleza encontradas no seu interior. Em seu centro há um pátio retangular, uma marca registrada da arquitetura andaluza. A casa é modesta em escala, mas oferece uma visão breve e íntima de como as tradições arquitetônicas islâmicas e castelhanas coexistiram durante esse período fascinante da história de Granada. A Casa Horno de Ouro fica perto do Paseo de los Tristes, a uma linda caminhada de 10 minutos ao longo do Rio Tajo. Ou você poderia pegar os ônibus C31, C32 ou C34 para um deslocamento mais rápido. Fica aberta todos os dias com horários que mudam ao longo do ano, confira antes de ir. A entrada está incluída em um ingresso combinado que também dá acesso a 3 outros monumentos. Aos domingos, a entrada é gratuita. Se você estiver passando um dia explorando o Albaicín, essa é uma parada curta e gratificante. Um lugar que sussurra histórias do passado de Granada por meio dos seus arcos e pátio tranquilos. A seguir, retornamos ao coração da Granada cristã para visitar um dos mais importantes templos católicos da cidade. A presença mais imponente no centro histórico de Granada é sua catedral, um templo extraordinário dedicado à Virgem de la Encarnación e um dos monumentos renascentistas mais importantes da Espanha. Após a conquista da cidade, a rainha Isabel ordenou a construção de uma nova catedral em 1505, bem em cima do que havia sido a Grande Mesquita de Granada. A construção começou oficialmente em 1523, sob a direção de Enrique Egas, um mestre da tradição gótica. Mas quando Egas morreu, apenas 5 anos depois, o projeto passou para Diego de Siloé, um arquiteto espanhol que havia se formado na Itália e dominava bem a linguagem do Renascimento. Siloé conseguiu algo realmente notável. Adaptou o projeto gótico existente em uma visão renascentista. Sua fachada principal, projetada por Alonso Cano, é um dos seus elementos mais reconhecíveis, monumental e elegante. Originalmente, o projeto previa 2 torres, mas apenas uma foi concluída devido à falta de fundos e à morte de Cano. No interior, a catedral revela sua grandeza. 5 naves espaçosas, altura impressionante e várias capelas laterais. O deambulatório, a nave circular que envolve o altar-mor, é especialmente impressionante pelo seu tamanho e abertura. A Catedral de Granada tem localização central e é fácil de chegar a pé. Fica aberta todos os dias e a entrada paga inclui um audioguia online em vários idiomas, inclusive o português. Se você estiver passando vários dias em Granada e quiser conhecer seus monumentos religiosos mais importantes, a catedral certamente merece uma visita. Dito isso, se você tiver que escolher, recomendamos visitar La Cartuja primeiro, seu impacto é simplesmente inesquecível. E já que estamos bem aqui no coração do centro histórico, vamos ficar no pedaço por alguns minutos e explorar um pouco mais o que essa parte de Granada tem a oferecer.
Se a Alhambra e o Albaicín oferecem vistas panorâmicas de Granada, o centro se desenvolve num terreno mais plano, uma mistura de bairros tradicionais e vida comercial agitada. É aqui que você encontrará as principais ruas comerciais de Granada, algumas de suas praças mais emblemáticas e vários edifícios históricos que contam a história de uma cidade moldada por muitas camadas de civilização. Começamos na Plaza del Carmen, onde fica a Prefeitura de Granada. Esse elegante edifício domina a praça e seu andar térreo abriga o principal escritório de turismo da cidade, uma parada útil para pegar mapas ou obter dicas atualizadas. A uma curta caminhada está a Plaza Isabel la Católica. No seu centro há um monumento impressionante. A rainha Isabel de Castela e Cristóvão Colombo, mostrados selando o acordo para a sua viagem através do Atlântico. No coração da cidade antiga fica a Plaza de Bib Rambla, uma das praças mais emblemáticas de Granada. O nome lembra seu passado islâmico herdado de um dos portões originais da cidade. Sob o domínio árabe, essa praça sediava festivais. Após a conquista, tornou-se o cenário de touradas e até mesmo de queimas de livros da Inquisição. Hoje a atmosfera é muito mais leve, você encontrará barracas de flores, cafés ao ar livre e em dezembro o mercado de Natal de Granada. Perto dali fica o mercado de San Agustín, no antigo local de um convento que passou por várias transformações ao longo dos anos. O mercado atual é um ótimo lugar para explorar bancas de comida local, ideal para provar os sabores de Granada. Em um extremo do centro histórico, onde ele se encontra com Albaicín, está a Plaza Nueva, a nova praça. Depois que os reis católicos tomaram a cidade, eles introduziram novos modelos urbanos inspirados nas cidades castelhanas. A Plaza Nueva nasceu dessa mudança, cercada ao longo dos anos por palácios e edifícios que refletiam o poder dos novos governantes. O mais importante deles é a Real Chancillería, um grande palácio que serviu como tribunal de justiça para todos os territórios ao sul da coroa espanhola. Construída sobre as ruínas de antigas casas, a chancelaria deu à praça sua presença imponente. Não tenha pressa para explorar o centro da cidade. Ele pode não ter as vistas impressionantes da Alhambra, mas a sua mistura de história, arquitetura e vida local o tornam uma das áreas mais gratificantes de Granada. Continuaremos nossa caminhada pelo centro com uma visita a um local que acrescenta mais uma camada à história de Granada. Uma porta monumental em forma de arco nos leva a Al-Fundak Al-Jadida, a nova Alhôndega, mais tarde renomeada Corral del Carbón depois que os reis católicos assumiram o controle de Granada. Originariamente construída no século XIV, essa alhôndega servia como armazém e hospedagem para comerciantes. Era usada para comercializar trigo, tornando-se um importante centro comercial no coração da cidade. O pátio interno tem 3 níveis que antigamente abrigavam os vários cômodos da alhôndega. No centro há uma pequena fonte que, segundo a lenda local, é alimentada pelos 2 principais rios de Granada, o Dajo e o Genil. O Corral del Carbón fica a uma curta caminhada da catedral, fica aberto diariamente, a entrada é gratuita e a visita é rápida. Uma parada cultural perfeita no centro da cidade. E agora vamos até o bairro vizinho do Realejo para explorar uma joia menos conhecida do passado muçulmano de Granada. O Quarto Real de Santo Domingo já foi um esplêndido palácio muçulmano construído durante o reinado de Mohamed II da dinastia Nazarí. O que o torna especialmente interessante é que ele é anterior à Alhambra, o que significa que algumas das ideias arquitetônicas e decorativas aperfeiçoadas posteriormente na Alhambra, foram testadas aqui. Hoje, apenas uma torre permanece da estrutura original. Dentro dela está o
Cuba, um salão de recepção lindamente decorado que já foi o centro da área pública do palácio. Após a conquista de Granada, o local foi entregue aos monges dominicanos, que estabeleceram um convento no terreno, preservando parte do edifício muçulmano. No final do século XIX, a maior parte do palácio foi demolida, deixando apenas a cuba intacta. Além desse elegante salão, o quarto real também apresenta vestígios arqueológicos da estrutura original e um pequeno jardim que ajuda a evocar sua antiga grandeza. Você pode chegar ao quarto real facilmente a pé a partir do centro da cidade. Ele fica aberto de terça a domingo, mas confira os horários no seu site, e há uma pequena taxa de entrada. Se você já visitou a Alhambra, não espere uma grande revelação aqui. A arquitetura é interessante e bonita, mas não fundamentalmente diferente. A seguir, vamos nos concentrar em algo que está no âmago da identidade de Granada. Pois é, a água está no coração da identidade de Granada, inserida em sua geografia, seu patrimônio e sua vida cotidiana, como em poucos outros lugares. Mais do que uma necessidade prática, que também o é, a água é um elemento estético central, um legado do passado islâmico da cidade que ainda hoje ressoa nas inúmeras fontes que enfeitam seus jardins, praças e pátios. Foi a dinastia Ziri, em português Zírida, originária do norte da África, que deu o passo decisivo em 1013 para canalizar a água das montanhas próximas à cidade. Sem esse ambicioso feito de engenharia, Granada, como a conhecemos, talvez nunca tivesse existido. No início do vídeo, quando visitamos o Albaicín, vimos como uma engenhosa rede de aljibes ou cisternas foi desenvolvida para abastecer os moradores do distrito, um testemunho silencioso dessa relação duradoura com a água. Mas, além da sua utilidade, a água em Granada é um elemento de beleza e simbolismo. Desde o tranquilo murmúrio das fontes nos jardins do Generalife até os monumentos contemporâneos inaugurados no século XXI que homenageiam essa antiga tradição. Reserve um momento para apreciar como essa conexão elementar com a água continua a moldar a alma de Granada. E talvez deixe que ela também molde a sua experiência na cidade. Em seguida, subiremos a um morro próximo à Alhambra, perto das Torres Vermelhas, mas desta vez para entrar no século XX e descobrir uma das joias arquitetônicas mais desconhecidas de Granada. Cravada em uma encosta próxima da Alhambra, a Fundação Rodríguez Acosta é um dos tesouros mais surpreendentes e evocativos de Granada, um lugar onde arte, arquitetura e paisagem se misturam em uma experiência singular. A fundação está instalada na antiga residência e estúdio de José María Rodríguez Acosta, um pintor local de uma importante família de banqueiros. Entre 1916 e 1930, com a colaboração técnica de vários arquitetos, o artista deu vida à sua visão pessoal. Um espaço onde a modernidade se encontra com a inspiração clássica, tudo feito com atenção meticulosa aos materiais e detalhes. O resultado é um Carmen monumental. Lembrando que um Carmen é um tipo de casa com jardins tipicamente granadinos, projetado como uma viagem cenográfica pelo mundo estético e intelectual do pintor. Jardins em terraços, pátios íntimos, espelhos de água e elementos esculturais se revelam ao longo da encosta do morro, criando uma sensação de beleza teatral e calma contemplativa. O edifício principal, concebido como um santuário artístico, mostra um formalismo contido, entrelaçado com referências históricas. A visita guiada leva por uma sequência surpreendente de espaços internos e externos, com foco especial nos jardins românticos.
Você encontrará a fundação a uma curta caminhada da Alhambra. Como alternativa, pegue os ônibus C30 ou C32 e desça na parada Auditório Manuel de Falla. A fundação está aberta diariamente e a entrada é feita somente por meio de visitas guiadas disponíveis em vários horários ao longo do dia. A entrada é paga, embora sejam oferecidos passeios gratuitos às sextas-feiras e aos domingos. Recomenda-se fazer reserva antecipada para os passeios gratuitos. Se você se sente atraído pela beleza em todas as suas formas, a Fundação não o decepcionará. Ela oferece um contraponto inteligente à herança islâmica de Granada. Um espaço pessoal e poético, nascido de um impulso criativo muito diferente. E agora vamos a visitar um edifício histórico que muitos viajantes ignoram durante sua estadia em Granada. O Hospital Real foi fundado em 1504 pelos reis católicos como uma instituição de caridade para cuidar dos pobres e dos peregrinos. Sua construção foi iniciada com planos góticos por Enrique Egas, mas depois foi concluída pelo imperador Carlos V em estilo renascentista. A fachada só foi acrescentada na primeira metade do século XVII. O hospital começou a receber pacientes em 1525 e permaneceu em funcionamento por muitas décadas. O edifício segue uma planta em cruz grega com 4 pátios, um design arquitetônico considerado de ponta para um projeto de hospital na época. Atualmente, o Hospital Real abriga a reitoria da Universidade de Granada e vários departamentos da universidade. Embora apenas 2 dos 4 pátios originais tenham sido totalmente concluídos, vale a pena ver todos eles. No segundo andar, você encontrará a Biblioteca Central da Universidade, que está aberta aos visitantes. Não se esqueça de trazer um documento de identificação oficial para poder entrar na biblioteca. Se você gostar de bibliotecas, terá um verdadeiro prazer. Essa é especialmente bonita. O hospital está localizado no centro de Granada, por volta de 15 minutos a pé da catedral. Abre de segunda a sexta-feira e a entrada é gratuita. Depois de entrar pela porta principal, vire à esquerda e passe pelo controle de segurança para começar sua visita. Um belo edifício, uma arquitetura notável e uma biblioteca impressionante. E tudo de graça. Essa é uma das joias escondidas de Granada que você não deveria perder. E agora voltamos para o Albaicín para explorar um museu pequeno, mas significativo. Situado ao longo da Carreira del Darro está o Museu Arqueológico e Etnológico de Granada, uma das primeiras instituições do gênero na Espanha. O museu está instalado na Casa de Castril, uma residência nobre do século XVI com uma impressionante fachada plateresca misturando a complexidade do gótico tardio com a elegância do início do Renascimento. No seu interior, você vai encontrar o design típico das casas cristãs pós a Reconquista em Granada. A coleção do museu, distribuída em 7 salas, oferece uma viagem cronológica pela história da região, desde ferramentas pré-históricas e cerâmicas ibéricas, até objetos romanos, arte islâmica e até a conquista cristã. É um museu pequeno, facilmente explorado em menos de uma hora e mais adequado para quem tem interesse em arqueologia ou narrativas históricas. Sua localização, a menos de 10 minutos de caminhada do centro da cidade, faz dele uma parada conveniente, especialmente se você estiver passeando pelo Albaicín e tiver tempo. O museu fica aberto de terça a domingo. A entrada é gratuita para cidadãos da União Europeia, com uma pequena taxa para visitantes de fora da União. A partir daqui, nos afastamos dos marcos tradicionais de Granada e entramos em um mundo que cativará os amantes da arquitetura e do design arrojado. O Museu Memória de Andaluzia faz parte do complexo cultural criado pela instituição financeira local Caja Granada. Seu apelo está em 2 aspectos principais: um projeto arquitetônico arrojado e uma experiência de museu dedicada a explorar a riqueza da identidade andaluza. Projetado pelo arquiteto Alberto Campo Baeza e construído entre 2006 e 2009, o edifício é, ao mesmo tempo, monumental e minimalista,
um recipiente adequado para um espaço dedicado à preservação da memória coletiva. Uma das suas características mais emblemáticas é a enorme parede vertical, um limiar simbólico que separa o passado do presente. A parede também desempenha um papel visual no horizonte de Granada, um plano austero e assertivo que chama a atenção. Para contrabalançar essa presença imponente, Campo Baeza incorporou um pátio oval inundado de luz, inspirado no pátio retangular renascentista do Palácio de Carlos V na Alhambra. Sem bordas, a forma oval evoca serenidade e abertura, uma reimaginação minimalista da tradição do pátio andaluz. No seu interior, o museu apresenta 4 galerias temáticas, com foco nas paisagens, assentamentos, modos de vida, arte e cultura da região. Por meio de displays interativos em espanhol e inglês, os visitantes obtêm informações sobre as correntes históricas e culturais que moldam a Andaluzia atualmente. O ingresso também dá acesso à coleção de arte Caja Granada, localizada no mesmo complexo. Localizado ao sul do centro da cidade, o museu é acessível com o ônibus 21. O horário de funcionamento varia de acordo com a estação do ano e o museu fica fechado durante o mês de agosto, portanto, é melhor verificar com antecedência. Se você estiver viajando com crianças, o Parque de Ciências de Granada, que não apresentamos neste vídeo, fica ao lado e é uma ótima visita complementar. A continuação, voltamos ao coração da Granada muçulmana para explorar um palácio menos conhecido com um passado muito interessante. O Palácio de Dar al-Oja, literalmente a Casa da Dama, leva o nome de Aisha, a mãe de Boabdil, o último governante muçulmano de Granada. Como rainha-mãe, ela residiu aqui durante os últimos anos da dinastia Nazarí. O edifício é um belo exemplo da arquitetura residencial hispano-muçulmana tardia. Após a conquista de Granada, os reis católicos concederam o palácio a Hernando de Zafra, um dos seus principais aliados, juntamente com outras antigas propriedades muçulmanas. Pouco tempo depois, a rainha Isabel reivindicou o palácio para estabelecer o mosteiro de Santa Isabel la Real em parte do local. Felizmente, a ala residencial do palácio foi preservada, permitindo-nos hoje explorar uma estrutura praticamente intacta. O edifício mantém muitas de suas características originais. Do andar superior, os visitantes podem desfrutar de belas vistas do Albaicín e da antiga muralha da cidade. O palácio está localizado próximo à igreja de San Miguel Bajo, mas a entrada não está bem sinalizada. Para chegar até ele, siga pelo Callejón del Gallo, virando à direita e depois à esquerda até chegar ao portão do palácio. É possível chegar lá com as linhas de ônibus C31 ou C32, descendo na parada San Miguel Bajo. O palácio fica aberto diariamente, com variações ao longo do ano, portanto, verifique com antecedência. Para poder visitá-lo, você precisará de um ingresso combinado que inclui o acesso a 3 outros locais históricos. A entrada é gratuita aos domingos. Recomendamos o Palácio de Dar al-Oja para quem estiver passeando pelo Albaicín e quiser se conectar com a herança nazarí da cidade em um ambiente tranquilo e contemplativo. Agora voltamos ao centro da cidade para explorar um dos últimos remanescentes da Granada muçulmana ainda existente na área. O Palácio de la Madrasa é um edifício com uma história fascinante e cheia de sutilezas. Originalmente fundado no século XIV, foi a sede da primeira Universidade de Granada durante a dinastia Nazarí. Após a conquista cristã em 1492, os reis católicos inicialmente permitiram que a madrasa continuasse funcionando, mas essa política de tolerância religiosa teve vida curta. Em 1499, a instituição foi fechada em meio à crescente repressão à população muçulmana. O edifício foi logo reaproveitado como Prefeitura de Granada. O que vemos hoje é, em grande parte,
o resultado de uma reconstrução do século XVIII, que, no entanto, preservou o oratório nazari original do século XIV, uma joia arquitetônica do período. O edifício serviu como prefeitura até o século XIX. O Palácio da Madrasa pertence hoje à Universidade de Granada. Os visitantes podem explorar partes do palácio gratuitamente. Os destaques incluem o Salão de Cavalheiros, que já foi o Salão Nobre da Prefeitura, com seu magnífico teto mudéjar, um estilo criado por artesãos muçulmanos que permaneceram na Espanha após a Reconquista. Você poderá ir até a entrada do oratório, mas se quiser vê-lo por dentro, com sua incrível decoração, precisará participar de uma única visita guiada diária, limitada a 8 pessoas, cuja reserva tem que ser feita pessoalmente. Localizado bem ao lado da catedral, o Palácio da Madrasa é difícil de perder. Abre de segunda a sábado e a entrada é gratuita. Portanto, recomendamos que você entre quando passar por lá. E agora vamos para um belo mosteiro no centro de Granada. Após a conquista de Granada, os reis católicos decidiram fundar um mosteiro para a Ordem de São Jerônimo, os Ermitaños de São Jerônimo. Escolheram um local fora dos muros da cidade e a construção começou em 1505. Os monges se mudaram para o local em 1521, permanecendo lá até o século XIX. Após uma longa ausência, a ordem retornou na década de 1960 e o mosteiro hoje abriga uma comunidade de jerônimas. A visita inclui o acesso ao claustro principal gótico do mosteiro, onde os monges passavam grande parte da sua vida, bem como as salas ao redor, a sacristia e a igreja. O claustro se conecta ao claustro da Imperatriz, que só pode ser visto do lado de fora. Esse segundo claustro leva o nome de Isabel de Portugal, esposa do imperador Carlos V, que se hospedou aí durante seu período em Granada. A igreja dedicada à Imaculada Conceição é uma obra-prima em si, construída em estilo gótico tardio, com uma capela-mor renascentista. Sua nave única e capelas laterais são ricamente decoradas. No século XVIII, os monges adornaram os tetos e as paredes com pinturas murais. Entre as muitas obras de arte da igreja, uma das mais significativas é o Panteão de Gonzalo Fernández de Córdoba, conhecido como El Gran Capitán, um célebre comandante militar fundamental para a conquista de Granada pelos reis católicos. O mosteiro de São Jerônimo está localizado no centro da cidade, a apenas 10 minutos de caminhada da catedral. Fica aberto diariamente e os horários variam de acordo com a época do ano. A entrada é paga e inclui um audioguia online disponível em vários idiomas, inclusive em português. Se você gosta de arquitetura majestosa e rico patrimônio artístico, essa é uma parada que não decepcionará. E agora subimos ao topo de Granada para ter uma vista espetacular da cidade. A uma altitude de 850 metros, em frente à pequena capela de San Miguel Alto, você encontrará o mirante mais alto de Granada, que oferece um dos panoramas mais amplos e de tirar o fôlego da cidade. A ermita de San Miguel Alto foi construída no final do século XVII. Ao seu lado você vai ver antigas muralhas defensivas da era muçulmana que descem a encosta, uma lembrança das múltiplas camadas da história de Granada. Mas é a vista do mirante que realmente rouba a cena. Daqui de cima a cidade inteira se desdobra. A Alhambra, o Albaicín e o centro da cidade aparecem como um modelo em miniatura a seus pés. A melhor hora para visitar é no final da tarde, quando a luz banha os telhados e as montanhas em tons quentes e dourados. Não há lojas ou cafés nas proximidades. Portanto, traga sua própria comida e bebida. Há apenas
a Fuente del Aceituno. Para chegar ao mirante, a opção mais fácil é o ônibus N9. Desça na parada Andarás 35 e caminha por cerca de 10 minutos. Você também pode pegar um táxi que o deixará a uma curta caminhada do mirante. Também é possível subir caminhando, mas esteja preparado para uma subida muito íngreme. O mirante fica aberto 24 horas por dia e a entrada é gratuita. Esse mirante é uma ótima opção para os viajantes com tempo extra em Granada, especialmente para aqueles em busca de um local fora do circuito turístico e com uma vista espetacular da cidade. E agora, para o nosso destino final em Granada, voltamos ao Albaicín para visitar um local amado por viajantes do mundo todo. San Nicolás é o nome de uma igreja e o famoso mirante que se abre frente a elas, no coração do Albaicín. Juntos, formam um dos lugares mais imperdíveis de toda Granada. A igreja de San Nicolás foi construída no século XVI sobre os restos de uma antiga mesquita. Sua estrutura apresenta uma planta retangular e várias capelas laterais. Ao longo dos séculos, enfrentou vários infortúnios, incluindo incêndios devastadores. Entre 2011 e 2022, passou por uma extensa restauração que não apenas reforçou a estrutura, mas também introduziu uma nova e impressionante decoração interior. Os visitantes ficaram surpresos com a iconografia contemporânea, especialmente com o design moderno e arrojado da abóbada acima do altar. A entrada à igreja inclui o acesso à Torre do Sino, subindo por uma escada de concreto. Do topo você tem um panorama amplo, a Praça de San Nicolás abaixo, o Albaicín, a Alhambra e o centro de Granada. Do lado de fora da igreja fica o Mirador de San Nicolás, o mirante mais famoso da cidade e por um bom motivo. A vista aqui é lendária. À esquerda, os jardins do Generalife. No centro, os Palácios Nazaríes e o Palácio de Carlos V e, à direita, a imponente Fortaleza da Alcazaba, completando uma vista que tem cativado artistas e visitantes por gerações. O mirante é animado durante todo o dia, mas se torna particularmente mágico ao pôr do sol, quando a luz se torna dourada e a Alhambra se ilumina com os últimos raios de sol. É comum encontrar artistas flamencos criando um ambiente com a sua música. E também é comum encontrar batedores de carteira no meio da multidão. Portanto, fique de olho nos seus pertences. San Nicolás está localizado no Albaicín. É possível chegar a pé, se você tiver vontade de caminhar em subida, ou pegar os ônibus C31 ou C32. A igreja abre diariamente, com horários que mudam ao longo do ano, e o ingresso inclui um audioguia disponível em vários idiomas, inclusive português. O mirante em si é gratuito e fica aberto o dia todo. Ver a Alhambra iluminada à noite a partir de San Nicolás é uma experiência que perdura por muito tempo após o término da viagem. Quaisquer que sejam seus planos em Granada, reserve um tempo para subir até San Nicolás. E já que mencionamos a presença do flamenco na praça, vamos dar uma olhada agora mais de perto no mundo do flamenco em Granada. O flamenco, mais do que uma apresentação artística, é uma expressão viva da identidade andaluza. E em Granada, o flamenco é inseparável da história e do tecido cultural da cidade. Suas origens estão profundamente enraizadas nas colinas do Albaicín e o Sacromonte, onde durante séculos comunidades moras, judaicas, cristãs e principalmente ciganas formaram um legado artístico único. Nos séculos XVIII e XIX, as cavernas do Sacromonte se tornaram o berço do flamenco local como o conhecemos hoje. Você poderia assistir a uma apresentação de flamenco em um tablau, que é um cenário tradicional encontrado em muitas cidades andaluzas, ou poderia ir até o bairro do Sacromonte para ter uma experiência exclusivamente granadina dentro de cavernas escavadas nas encostas. Lá você assistirá a uma zambra,
um gênero de flamenco nascido em Granada e ligado às celebrações tradicionais dos ciganos. Zambra se refere tanto ao estilo quanto ao local onde ele é apresentado. As cavernas são alongadas e estreitas, decoradas com utensílios de cobre reluzentes. O público se senta ao lado das paredes, a poucos centímetros dos artistas que dançam ao longo do corredor da caverna. A intimidade e a intensidade do show proporcionam uma experiência poderosa e emocional. As apresentações duram cerca de 1 hora. Pelo menos na Zambra que assistimos, era permitido fotografar e gravar vídeos. Os dançarinos e dançarinas se apresentam acompanhados por músicos ao vivo. Temos outro vídeo no canal onde nós aprofundamos nos shows de flamenco. Uma coisa a ser entendida: todas as apresentações de flamenco na Espanha são destinadas a visitantes. A maior parte do público será de turistas, principalmente estrangeiros, mas também espanhóis de outras regiões. Isso não deve desencorajá-lo. O negócio do flamenco é assim mesmo. O que realmente importa é a qualidade da apresentação. E aqui estão 3 locais altamente recomendados de acordo com especialistas locais em flamenco. Para uma experiência em uma caverna, a Cueva del Rocío no Sacromonte. Para um ambiente mais tradicional, no Albaicín, os Jardines de Zoraya. E no centro da cidade, a Casa del Arte Flamenco. Vamos colocar links para cada show no primeiro comentário abaixo do vídeo. E uma dica: priorize ingressos que não oferecem jantar. Assim você vai se concentrar no flamenco. E vamos agora tentar economizar euros falando sobre ingressos combinados. Ao longo deste vídeo, mencionamos vários ingressos combinados que oferecem descontos em várias atrações de Granada. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles. O primeiro, chamado Granada Cristiana, esse ingresso inclui acesso aos monumentos que estão aparecendo agora na tela, todos já apareceram nesse vídeo. Você pode escolher quantos monumentos deseja incluir, quantos mais você visitar, maior será o desconto, embora a economia total seja modesta de apenas alguns euros. Recomendamos comprar esse ingresso no local e não online, pois a versão online cobra uma taxa administrativa que a deixa mais cara. O ingresso é válido por vários dias, portanto, não é necessário visitar todos os monumentos no mesmo dia. O segundo ingresso combinado é o passe Monumentos Andalusíes, monumentos hispano-muçulmanos. É um bilhete único que dá acesso aos monumentos listados na tela, todos já visitados no vídeo. Lembre-se de que o Corral del Carbón está incluído na lista, embora sua entrada seja sempre gratuita, com ou sem o ingresso. Portanto, na prática, o ingresso combinado dá acesso a 4 monumentos pagos. Também vale a pena observar: se você quiser visitar qualquer um desses monumentos individualmente, precisará do ingresso combinado. Não há ingressos separados. O ingresso é válido para o dia da compra. Como no caso do ingresso anterior, compre-o no local. O terceiro ingresso é a Dobla de Ouro, um passe que inclui acesso total à Alhambra, incluindo os Palácios Nazaríes, além da entrada em uma série de monumentos adicionais, agora listados na tela. Esse ingresso deve ser comprado online. Você escolherá uma data e horário para a sua visita à Alhambra e em seguida terá 3 dias para visitar os outros monumentos. Um dia antes, um dia depois e o dia da sua visita à Alhambra. Se você estiver planejando visitar a Alhambra junto com outros locais, a Dobla de Ouro é uma ótima escolha. Por fim está o Granada Card, um passe de atrações abrangente que inclui a Alhambra e muitos outros monumentos. O preço varia de acordo com o número de dias de validade. Como acontece com a maioria dos passes de atrações, é importante verificar quantos lugares você realmente planeja visitar para decidir se vale a pena o investimento. Geralmente, recomendamos o Granada Card como último recurso, principalmente quando os ingressos para a Alhambra estão esgotados. Agora que já exploramos os destaques de Granada,
Vamos falar sobre quanto tempo você deve planejar para a sua visita e o que esperar da cidade durante os diferentes meses do ano. Vamos começar com a questão de quanto tempo ficar. Sinceramente, essa pergunta está cada vez mais difícil de responder. Já estivemos em Granada várias vezes e na nossa visita mais recente, quando gravamos este vídeo, ficamos 5 noites e ainda assim não conseguimos visitar tudo o que queríamos. Atualmente, viajamos com calma e sabemos que esse é um luxo que nem todo mundo tem. Mas vamos compartilhar 2 orientações muito claras. O mínimo absoluto para aproveitar o essencial, a Alhambra, o Albaicín e o básico do centro histórico, são 3 noites na cidade, o que dá 2 dias inteiros. Qualquer coisa menos que isso e você estará fazendo sacrifícios imperdoáveis. Mas se você conseguir passar de 5 a 7 dias em Granada, começará a sentir a cidade de uma maneira muito diferente. Terá tempo para explorar no seu próprio ritmo, para sentar-se calmamente ao lado de uma fonte e ouvir o som sempre presente da água e para descobrir os sabores locais sem correr de uma refeição para outra. É nesse momento que Granada realmente começa a se mostrar em toda a sua glória. Uma coisa que gostaríamos de pedir: por favor, não trate Granada como um bate-volta. Recebemos muitas consultas sobre vir de Málaga, Sevilha ou Córdoba apenas para ver a Alhambra. E embora a Alhambra seja extraordinária, reduzir Granada a essa única visita é um imenso erro. Se você tiver pouco tempo, guarde Granada para uma outra viagem. A cidade ainda estará aqui e quando você vier, vai ver que valeu a pena esperar. Se você quiser contar com nossa companhia virtual em Granada, dê uma olhada no Granada em 2 dias. É um guia da nossa autoria, resultado de um trabalho intenso de muitos anos. Já fomos muitas vezes para Granada e quebramos a cabeça para que você não tenha que fazer isso, desenhando 2 roteiros muito detalhados, com indicações muito precisas de como se locomover de um lugar a outro da cidade, com mapas para você não se perder e que visita muitos dos lugares de interesse mencionados no vídeo. Tudo no espaço de 2 dias e ainda mais com o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo dos passeios. Quem já usou o guia relatou pra gente que foi um dos melhores investimentos que fizeram para a sua viagem. O Granada em 2 dias faz parte da nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. Agora, quando você deveria visitar Granada? Você está vendo na tela uma tabela que mostra os dados médios mensais de Granada. As temperaturas médias mínima e máxima em graus Celsius, a chuva em milímetros e a hora do nascer e do pôr do sol. Se tivermos que descartar uma estação, seria o verão, julho e agosto principalmente. O calor pode ser muito intenso e já conhecemos viajantes que nem puderam terminar sua visita à Alhambra por causa das altas temperaturas. As melhores estações são a primavera e o outono, dias quentes, noites frescas e a cidade em seu estado mais bonito. No entanto, esses também são os meses mais movimentados, portanto, os preços de hotel mais altos e também mais multidões. O inverno de dezembro a fevereiro pode ser frio, mas raramente extremo. Os preços dos hotéis tendem a cair, exceto nos finais de semana ou durante os feriados, porque não é exatamente baixa temporada, já que Granada está muito próxima da estação de esqui de Sierra Nevada. No final de contas, cada estação em Granada tem seu próprio charme. Basta planejar com antecedência, levar o calor a sério se você estiver pensando em vir no verão e dar à cidade o tempo que ela merece. Granada está localizada na região da Andaluzia, no sul da Espanha. É a capital de uma das 8 províncias da Andaluzia e, embora seja um destino imperdível, não é exatamente central. Fica a muitos quilômetros de Sevilha, Madrid e Barcelona.
Voar é uma opção. O aeroporto de Granada, aeroporto Federico García Lorca Granada Jaén, oferece voos para os destinos que você está vendo na tela agora mesmo. Do aeroporto, localizado a cerca de 17 km do centro da cidade, você pode pegar um ônibus da Alsa diretamente para o centro. Uma opção mais rápida e confortável é o trem-bala. Atualmente, apenas o serviço AVE da Renfe chega a Granada, com trens diretos a partir de várias cidades. Você está vendo agora na tela os tempos de viagem mais rápidos. Há também trens Avant de cidades como Málaga e Sevilha. A estação de trem de Granada está localizada ao oeste do centro histórico da cidade. Você encontrará táxis esperando do lado de fora e essa é a nossa maneira preferida de chegar aos hotéis centrais, especialmente se você estiver carregando bagagem. Se estiver viajando com pouca bagagem e se hospedando no centro, a linha de ônibus local 4, que passa pela Avenida da Constituição, é outra boa opção. Granada também está bem servida por ônibus intermunicipais, conectando-a com Madrid, Sevilha, Barcelona e muitas outras. Os tempos de viagem para essas rotas estão sendo exibidos na tela. De ônibus, você vai chegar na rodoviária de Granada e de lá, a linha de ônibus 21 o levará ao centro. Você também pode dirigir até Granada, mas não recomendamos usar o carro quando estiver na cidade. O centro histórico tem restrições rigorosas para veículos particulares, com muitas ruas fechadas ao tráfego. Se o seu hotel estiver no centro da cidade, entre em contato com ele com antecedência para evitar multas. O hotel pode registrar o número do seu veículo para que seja permitido o acesso temporário na chegada e na saída. Vamos falar agora sobre como se locomover quando estiver em Granada. A maior parte dos passeios turísticos será feita a pé. Granada é uma cidade compacta e seu charme está em suas ruas, praças e mirantes. Dito isso, como você viu ao longo do vídeo, algumas atrações ficam mais distantes. Para essas, você precisará de transporte. Você conta com 3 opções. Táxi ou Uber, ambos são confiáveis e convenientes para chegar a locais mais distantes ou evitar subidas íngremes. Os ônibus locais de Granada, que são vermelhos e têm vários tamanhos, de grandes ônibus articulados até pequenos micro-ônibus que podem circular por ruas estreitas. É possível pagar a passagem a bordo com um cartão de aproximação, mas você vai pagar o preço completo sem desconto. Para economizar dinheiro, compre um cartão magnético chamado Credibus, disponível em máquinas nos pontos de ônibus ao longo da Gran Via. Você só precisa de um cartão, pode ser compartilhado por várias pessoas. O carrega com crédito e se beneficia de tarifas com desconto, incluindo transferências gratuitas entre linhas. Uma ótima opção para viajantes preocupados com o orçamento. A boa notícia: a maioria das principais linhas de ônibus de Granada param perto umas das outras ao redor da catedral, facilitando a transferência entre linhas, como estamos mostrando no mapa. E a terceira opção é o Granada City Tour, um pequeno trenzinho sobre rodas que funciona como um ônibus turístico. É administrado por uma empresa privada e faz um circuito em torno de muitas das principais atrações da cidade. Não é a opção mais barata, mas pode ser conveniente, especialmente se você quiser evitar subidas íngremes ou ter uma visão geral da cidade. A culinária de Granada é muito rica para ser analisada rapidamente. A comida aqui é uma parte essencial da identidade local e uma grande parte do que torna a visita tão memorável. Desde pratos regionais até a tradição de oferecer tapas de cortesia com a bebida. Há muito o que saborear e explorar. Portanto, em vez de incluir tudo neste vídeo já extenso, preparamos um guia separado dedicado inteiramente à comida e bebida em Granada. O vídeo será lançado muito em breve, ou talvez já tenha sido lançado, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Você encontrará o link logo abaixo do presente vídeo. Não perca se quiser conhecer Granada através dos seus sabores.
Para falar sobre a hospedagem em Granada, já contamos com um vídeo específico aqui no canal, no qual entramos em detalhes sobre as melhores áreas para se hospedar e compartilhamos uma variedade de recomendações de hotéis para todos os orçamentos. Você encontrará o link para este vídeo logo abaixo. Andaluzia, a região que Granada chama de lar, é um dos nossos lugares favoritos da Espanha toda. Rica em cultura, história, paisagens e experiências de viagem superlativas. Se Granada despertou sua curiosidade, há muito mais esperando por você nessa parte do país. Na tela você vai ver agora a coleção de vídeos que já publicamos no canal dedicados a Andaluzia. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!